Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vai ser um vlog dedicado ao inglês. Eu vou mostrar para vocês o meu plano de ação para aprender inglês nesse semestre. Na verdade, isso foi uma atividade que o professor de inglês passou, pra gente, como primeira nota. Ele, no primeiro dia de aula, conversou com cada um dos alunos e cada um falou das suas experiências com o inglês, se sabiam, se não sabiam, o que sabiam. E ele aplicou um questionário com a gente, no qual ele deu um diagnóstico de como nós somos como alunos, né? Como é que a gente aprende, quais são as nossas habilidades quando a gente tem que aprender alguma coisa. Então, baseado no diagnóstico dele, a gente montou um plano de ação para aprender inglês nesse semestre. O inglês básico, né? Porque não dá para aprender inglês tudo de uma vez em 6 meses, não dá. Então, eu vou mostrar para vocês como é que é o meu plano de ação, como eu fiz, baseado no meu nível. Eu sei um pouquinho de inglês, na verdade, posso, posso dizer que eu estou ali no A1, mas eu nunca fiz curso de inglês. O inglês que eu sei basicamente é de textos, né? De leituras de artigos científicos, principalmente da área da oceanografia, que é a minha primeira graduação. Então, eu tenho uma leitura muito boa, digamos assim, do inglês, eu consigo compreender algumas coisas, mas assim, gramática realmente é o meu ponto fraco. Eu vou mostrar para vocês o meu plano de ação e como é que eu vou estudar o inglês mesmo trabalhando. Eu trabalho durante o dia, estudo à noite, né? Faço letras à noite. E como é que eu vou estudar aí, aproveitando os espaços de tempo que eu tenho. Então, gente, essa foi a minha apresentação, né? Era um plano de aprendizagem, né? My English Learn Plan. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas vamos ver, né? Eu tenho que aprender. Bom, aqui eu contei um pouco sobre a minha jornada, né? Como eu falei no início, eu nunca fiz curso de inglês, então o que eu estudei no ensino fundamental foi espanhol, acreditem. Eu estudei muito espanhol no ensino fundamental e eu só fui ter um convívio com o inglês no ensino médio, quando eu mudei de escola, né? Eu saí de uma escola pública e fui estudar numa particular, que eu era bolsista, e acabei estudando inglês. Mas eu fui muito sincera com a professora naquela época, né? Eu falei pra ela que eu não sabia inglês e eu tive muita ajuda dela e a ajuda da minha amiga Jéssica, que foi a época que a gente se conheceu e ela me ajudou pra caramba no inglês, assim. Até hoje ela me ajuda no inglês. Ela já foi professora de inglês, fez intercâmbio, então o inglês dela é muito bom. Quanto às minhas experiências, né? E também como eu falei na primeira parte do vídeo, na minha primeira graduação, eu li muitos textos em inglês, no meu mestrado também. Então, assim, eu tenho mais afinidade com a leitura. Eu tenho mais facilidade com a leitura. E eu não tenho prática com a gramática. Realmente, gramática não é o meu forte. Escrever também, eu sei escrever muito pouco. Fazer essa organização das ideias para escrever também, para mim, é bem difícil. Isso já seria uma dificuldade minha. E eu não pratico o speaking, né? Não praticava. Depois da apresentação do plano de ação, eu comecei a praticar. E os meus pontos fortes e fracos, né? O meu ponto forte seria a minha organização. Eu consigo estudar de forma autônoma, tenho essa facilidade, essa organização. Às vezes eu sou muito pragmática e organizo até demais. E realmente o que me trava seria a gramática e a expressão. Falar em inglês para mim é muito difícil. E como eu falei, ele aplicou um questionário, e nesse questionário ele nos apresentou quais seriam as estratégias que a gente usa para aprender. Então, eu tenho muita atenção quanto ao planejamento, monitoramento,
dos meus estudos. Isso também já está meio intrínseco em mim, porque com o que eu trabalho, né? Eu trabalho com monitoramento ambiental, então já está meio que dentro de mim essa questão de planejar e de monitorar como é que está sendo esse processo. Para mim é mais fácil. Só que eu não posso ficar só nisso, né? Só no planejamento, eu tenho que pôr em ação. E uma estratégia que deu uma nota baixa no meu teste seria justamente que eu preciso ganhar mais segurança para me comunicar em inglês, principalmente quando eu não conheço uma palavra ou uma expressão específica. Eu tenho que tentar me expressar usando o contexto da situação, o que para mim também é bem difícil. Bom, as estratégias que apareceu no meu teste seriam essas aqui: inferência, compensação e imersão. Para a inferência, eu teria que ler textos em inglês, circulando principalmente palavras que eu não entendi, para entender o texto por meio do contexto. Então, eu já comecei a ler, realmente eu comecei a ler e deu uma parada, mas eu vou continuar. Comecei a ler o livro Pride and Prejudice, da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, que é uma história que eu já sei de cor e salteado praticamente, porque já li várias vezes. E aí é meio que para facilitar, né, já que eu entendo aquele contexto da história, para tentar ler em inglês. Tem dado certo. Não tem sido tão complicado assim. A imersão seria assistir séries com áudio em inglês e legendas em inglês também. Eu já até comecei a fazer isso. Eu já assisti a séries com áudio em inglês, mas a legenda em português. Como eu ainda não estou tendo muito tempo para assistir uma série com áudio em inglês e legendas em inglês, eu fico alternando, né? Até porque eu assisto pouca TV, então, assim, é meio complicado. Tenho assistido as séries em inglês, com áudio em inglês, legenda em português, ou ao contrário, a legenda em português e o áudio em inglês para tentar compensar. Mas o certo mesmo seria assistir áudio e legendas em inglês. E a compensação seria treinar a substituição de palavras, o que para mim tem sido difícil nesse mês. Porque essa apresentação eu fiz no mês passado, né, em abril. Nós já estamos em maio, terminando maio, e confesso que eu acho que o que eu consegui mais, né, dessas três práticas foi a inferência, ler textos em inglês. E eu tenho lido textos em inglês na área da oceanografia, nem é na área da letras, né? Mas pelo menos eu consegui fazer isso. E desde quando eu comecei o curso de letras, eu já comecei a estudar inglês, né? Porque o meu curso é inglês, letras em inglês. E eu sabia que eu ia ter essa dificuldade, então eu já comecei a estudar. Eu já estudei o vocabulário até a parte de partes do corpo, né? Dias da semana, meses, números, alfabeto, países e nacionalidades, cores. Então isso eu já consegui estudar. De gramática eu também já consegui estudar possessive adjectives and pronouns. Ai, meu inglês. Ótimo inglês, né? There is, there are, que eu tenho que estudar mais, e verb to be. E o professor ele já deu isso também em aula, então eu meio que revisei e tenho que revisar mais, porque isso é a base. E isso aqui tudo seria o que eu ainda tenho que estudar. Eu já estudei Family and Friends, Food and Drinks, ele também deu isso aqui em aula, então eu meio que revisei, mas eu tenho que estudar. Isso foi o que eu programei para estudar nesse semestre. Ai, Deus, tomara que eu consiga. E aí, na época que eu fiz o plano, eu também até falei pro professor que eu perdia muito tempo procurando atividades na internet, então eu me propus a comprar uma gramática, me organizei e comprei. Vou mostrar para vocês aqui nesse vlog. E ele também, muitos dos meus colegas fizeram um cronograma de estudos, mostrando o que ia estudar na semana. Eu não fiz assim porque eu sei que eu não ia cumprir, então eu disse apenas para ele que eu ia tentar estudar 3 vezes por semana
que foi o que eu me propus e que acho que dava para encaixar na minha rotina de trabalho e estudos. Bom, gente, como eu falei do plano de ação, né, do meu plano de ação para aprender inglês nesse semestre, que foi uma das notas, né, na disciplina de expressão oral, introdução à expressão oral e escrita em inglês, eu comprei uma gramática em inglês, fiz uma pesquisa para descobrir qual seria a melhor gramática para mim. E essa daqui eu vi que tinha muitos comentários positivos lá na Amazon. E ela é dividida em níveis. Aqui não tem os níveis. Aqui atrás não tem. Mas tem o caderno vermelho, que é o nível 1. Tem o nível 2, que é o laranja. O nível 3, se eu não me engano, é o verde. E o 4 é o azul. Não lembro as cores agora exatamente. Aí, como vocês podem ver, tem o nível 1, 2, que é o básico. O 3 é o intermediário e o 4 é o avançado. E tem também esse Business English, que acho que pega outros conteúdos. Eu não dei uma pesquisada nesse aqui. E cada livro de gramática tem o seu livro de exercícios. Então, esse que eu comprei é o nível 1, é o primeiro, que é esse daqui, e esse daqui é o livro de exercícios. Eu gostei muito desse livro porque ele tem muitos desenhos, né, muitas figuras que ajudam a gente a aprender de forma, né, visual, para quem tem essa facilidade. Eu tenho essa facilidade de visualmente ter essa memória, né, fotográfica. E os conteúdos aqui, eles são divididos assim: gramática, tem o reading, o listening, o vocabulário e o speaking, que é o que a gente tem que aprender, né? As formas de se estudar o inglês. E aqui ele também vem os áudios. Tem um aplicativo e tem um site que você pode utilizar e tem as atividades que você sempre pode escutar, que também ajuda, que foi uma das coisas que eu pensei na hora de comprar essa gramática. Então, como vocês podem ver, ela tem muitas figuras, né? E eu acho que isso vai me ajudar, já que eu sou muito visual na hora dos estudos. Então, essa foi a gramática que eu escolhi dentro do meu plano de ação para estudar inglês nesse semestre. Se eu vou conseguir terminar esse semestre aí é outros 500, eu acho que não. Mas já começando, né? Então, já é uma coisa. É muito bacana. E aqui é só atividade, aqui não tem texto. Assim, não tem explicação, né? É só exercício. Também tem muitas figuras. Eu gostei bastante. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que eu tenho estudado inglês nesse período. É a primeira vez que eu estudei o inglês nessa gramática foi esse dia. E depois eu não consegui mais voltar a estudar por causa do trabalho mesmo, né? Eu sempre tento estudar um pouquinho inglês antes de começar a trabalhar. Porque depois que começa a trabalhar, não dá para fazer mais nada. Então, aqui, eu fui estudar Drink and Foods. E como vocês podem ver, a gramática ela é bem ilustrativa, né? Eu gostei bastante disso, porque para quem é bem visual nos estudos, isso é muito bom, porque a gente acaba lembrando, né? A gente lembra da imagem da comida, né? Da bebida e já vem a palavra na mente.
E eu sempre busco também ver vídeos no YouTube sobre o conteúdo. Aqui eu estava procurando um vídeo de conversação entre duas pessoas, né, que falavam sobre o que gostavam de comer, de beber, e também estava procurando um vídeo que falasse uma lista de comidas e bebidas para eu escutar como se pronuncia essa palavra em inglês e tentar pronunciar também. Eu acho que é importante a gente sempre fazer isso. Leva um tempinho, mas faz parte do estudo, então eu sempre busco fazer assim. E eu achei um vídeo bem legal, assim, tinha uma lista bem grandona. E como meu estudo, eu sempre busco estudar dentro das 4 habilidades do inglês, eu jogo lá no Gemini é, como estudar o conteúdo abrangendo essas 4 habilidades. Então, ele sempre me dá uma lista de exercícios dentro do speaking, do listening, reading e do write. Então, eu acabo anotando, né, como é que eu devo fazer essas atividades e tento realizar elas depois. Nesse dia eu não consegui fazer tudo. Eu acho que eu consegui fazer só o speaking e o writing. Aí faltou as outras 2 habilidades, né? Faltaram as 2 habilidades. E aí eu anotei para fazê-las depois. Como eu falei, eu vou tentar voltar e estudar os conteúdos que eu já tinha estudado com essa gramática para aproveitar, né, já que eu comprei. E vou tentar voltar para fazer o food and drinks dentro dessas outras habilidades que eu não consegui fazer nesse dia. Mas é assim que eu tento fazer, né? Aí eu anoto para voltar depois. Então, gente, essa é a forma que eu tenho estudado inglês desde março. Venho aprimorando, né, a cada mês que passa, até porque eu tenho que encaixar os meus estudos no período que eu tenho, né, intercalando entre as outras disciplinas, o meu trabalho. Não tem sido fácil, mas não é impossível. Eu acho que meia hora já é muita coisa, assim, de estudo. É melhor do que não pegar. É verdade que eu passei um tempão aí no mês de abril por conta do trabalho sem estudar inglês, mas agora em maio, finalzinho de maio, eu quero dar um gás nos meus estudos. Eu acho que é um plano que dá para ser feito, não é um plano mirabolante, impossível de realizar. Até ele mesmo achou isso. Ele deu uma nota boa para mim. Mas no final da disciplina a gente tem que meio que dizer para ele se esse plano deu certo, né? Então, o semestre já tá batendo na porta, o final do semestre. Então, tem que dar um gás nesses conteúdos e começar a estudar novamente. Mas é assim que eu tô fazendo. Espero que sirva de inspiração para vocês. Eu acho que não é impossível, acho que dá para fazer encaixando na nossa rotina, né? Na rotina de cada um. O estudo de uma nova língua, seja inglês, francês, espanhol, eu acho que dá certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!